Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor, Gênesis 2, e depois nós vamos ler o 7 e o 15. Gênesis 2, o versículo 7, depois nós vamos ler o versículo 15, e nós vamos meditar em cima desses dois versículos. O texto de Gênesis 2, 7 diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Depois no 15, o texto no mesmo capítulo 2 diz: E tomou o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden para lavrar e cultivar. Outra tradução fala lavar, cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Querido, eu tenho compartilhado uma palavra aí já várias vezes, acredito que talvez umas 5 ministrações no meu canal do YouTube lá, PR Eurípides Oficial. Você tem essas mensagens lá onde eu falo sobre colocando a casa em ordem, né? E eu tenho meditado muito. Essa semana passada eu fiquei 2 semanas na minha cidade lá em Goiânia com a minha esposa. Tanto eu quanto ela ministramos essa mesma palavra, né? Claro que esse mesmo tema com perspectivas diferentes, sobre colocando a casa em ordem. Um texto que a gente compartilhou muito foi aquele texto lá de Tito, onde Paulo fala para Tito: por essa causa eu te deixei em Creta para que colocasse em ordem as coisas, né? E outro texto que a gente compartilhou, aquele famoso texto, onde Deus fala lá em Reis, que o profeta chega para o rei Ezequias e fala: coloca a tua casa em ordem, porque você tem pouco tempo de vida, né? Você vai morrer, coloca a tua casa em ordem. Uma coisa que a gente tem falado muito é que Deus, antes de colocar o homem na terra, Ele organiza a terra. Deus é um Deus de ordem, Ele estabelece noite e dia, Ele separa águas da terra, Ele organiza o caos. Deus é um Deus de ordem, amado. Por que eu tenho falado isso? Nós vivemos um tempo nós somos uma geração, infelizmente, a geração do divórcio, né? E curiosamente falando, quem mais pede divórcio nos nossos dias não são os homens, são as mulheres, né? Quem está dando carta de divórcio hoje é a mulher. E é interessante, amado, que a maioria das pessoas, elas não se separam por falta de amor. Tem muita gente que ama o marido, tem muita mulher que ama o marido, tem muito homem que ama a esposa, mas estão se separando. É interessante que as pessoas estão se separando, não é por falta de amor. As pessoas estão se separando por falta de ordem. É uma total desordem na maioria esmagadora dos casamentos. O homem não sabe realmente o seu papel, a mulher não sabe o seu papel, o homem perdeu a sua identidade, a mulher perdeu a sua identidade. Então, quando a gente fala de padrão, o padrão de Deus para a vida de um homem, a primeira coisa que a gente precisa entender: falar de padrão é falar de ordem. Falar de padrão é falar de algo que está organizado. E interessante que quando a gente olha um texto bem interessante, não há necessidade de você abrir, até porque eu vou correr com esse texto, lá em Deuteronômio 4, 9, diz o seguinte: Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria casa. Noutra tradução fala: cuida bem da tua própria alma. Interessante que tem tradução que fala alma e tem tradução que fala casa, né? E a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, para que tais vivas recordações nunca se aparte do teu coração, e em nenhum dia da sua vida ensine as minhas ordenanças com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Curiosa essa expressão, ensina as minhas ordenanças.
Significa que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para a nossa família, as ordens do Senhor. Não sei se você já sabe, você sabe disso, mas é responsabilidade de todo homem ensinar as Escrituras na sua casa. Não é responsabilidade da mulher, não é responsabilidade de pastor, não é responsabilidade de discipulador ensinar a Bíblia para a sua casa. A gente está aqui para meditar, refletir naquilo que você já faz lá na sua casa. A pior coisa que existe, amado, é uma mulher que encontra a palavra, a direção de Deus só numa reunião, mas não consegue achar isso dentro da sua casa. Querido, e isso fala de ordem. Ordem, as coisas muito bem organizadas. Ordem, nós temos o privilégio de sermos uma nação onde a frase que é colocada na bandeira do Brasil é o quê? Ordem e progresso, ordem. Amado, se eu colocar um muro aqui cercando a cidade de Muriaé, Minas Gerais, um muro aí de 15 metros de altura, 10 metros de altura, sei lá quanto, né? Acho que 15 é muito, né? 5 metros de altura, com 5 de largura, 2 de largura, uma fortaleza, né? Uma muralha. Eu cercar Muriaé com uma muralha, colocar um déspota aqui dentro, um imperador, né? Alguém que controla a vida de todo mundo. Quanto tempo você acha que uma cidade dessa pode subsistir na humanidade? Quanto tempo você acha? Sem contato com ninguém, só uma fortaleza cercando, uma muralha cercando essa cidade, colocar um imperador, um déspota aqui dentro. Quanto tempo você acha que dura uma cidade como essa? Milhares de anos. Sabia disso? Milhares de anos. Mas se eu tirar todas as leis dessa cidade, não existe mais nada, não tem mais código de trânsito, não tem mais brigada, já não tem mais exército, não tem leis de trânsito, não tem polícia, não tem nada. E é decretado que cada um age de acordo com o que pensa. Cada um determina suas próprias regras, cada um determina a sua própria lei, cada um determina o que pensa. Quanto tempo você acha que dura Muriaé? Semanas. Pior do que um déspota é um homem que não sabe colocar em ordem nada na vida. Pior do que a ditadura, pior do que uma ditadura é uma anarquia. Um povo vive opresso por um déspota, mas uma nação não vive sem regras e ordem. Por que eu estou dizendo isso, querido? É importante você entender isso. Quanto mais eu e você entendemos que as ordens que Deus estabeleceu, que a lei que Deus estabeleceu, que os estatutos que Deus estabeleceu, que as ordenanças que Deus estabeleceu na nossa vida, isso existe para nos proteger. Para que existe lei, gente? Para punir ou para proteger? Para proteger. Para que existe um código de defesa do consumidor? Para punir o comerciante ou para proteger o consumidor? Proteger o consumidor. Para que existem leis de trânsito? Para punir o condutor ou para proteger o condutor? Proteger, meu irmão. Existe a lei como é que chama? Tudo que desce cai, como é que chama? Tudo que você solta cai. A lei da gravidade. E você decide subir num prédio para quebrar a lei da gravidade. Se você quebra a lei da gravidade, ou a gravidade te quebra? A gravidade que te quebra. Não tem como você quebrar essa lei, meu irmão. Porque as leis foram muito bem estabelecidas. E entenda, o que mais produz cuidado, proteção na nossa vida são justamente você entender essas coisas. Vamos pensar nessa questão do trânsito, né? O que mais produz acidentes no trânsito? O que mais produz acidentes no trânsito? Imprudência diante do quê? Das ordens, da lei que foi estabelecido. E é interessante, você está aqui, né? Parece ridículo isso, mas o que evita um carro colidir um com o outro numa mesma via?
O quê? Uma linha colocada no chão ali. Aquela linha parece uma coisa boba, mas aquilo que parece algo bobo é justamente o que protege a gente. Aquilo que parece algo bobo, você está numa mesma via, carro vindo, carro voltando, mas aquela linha ali, amado, se for cruzada, vai produzir acidente e morte. Sim ou não? Uma simples faixa evita uma tragédia. Um simples limite evita uma tragédia. E presta atenção, é muito fácil a gente cruzar limites, quebrar as regras. Mas se nós mantermos dentro daquilo que Deus estabeleceu como limite, como linha, como ordem, aquilo que uma faixa determina, amada, a tragédia não acontece. A tragédia acontece no nosso casamento. Eu sei que é chato falar isso, amado. Os nossos divórcios, as nossas separações, elas existem porque a gente não soube administrar o nosso casamento. A gente tem que admitir isso, sim ou não? Os nossos filhos estão doentes porque a gente não soube administrá-los. Uma empresa, quando ela fecha, quando ela baixa as suas portas, foi por algum problema que aconteceu, seja uma crise financeira na nação, seja uma moeda que deu problema, uma pandemia como nós vivemos, mas ninguém fecha uma empresa, ninguém abre uma empresa. Gente, eu quero abrir essa empresa para ver, não vejo a hora de falir. Eu faço questão de abrir essa empresa para ver se eu baixo as portas aqui e entro em falência. É assim que a gente faz. A gente abre um comércio para quê, meu irmão? Para dar certo. Ninguém casa para divorciar, meu irmão. Uma vez eu estava indo numa rua com um amigo meu de moto, e de repente eu vi uma mulher caída no chão. A gente foi o primeiro a chegar na cena do crime. O pescoço dela, sabe, aberto, sangue coagulado, ela já morta. Ela tinha acabado de cair. Depois a polícia chegou, nós ligamos para a polícia, a gente não tinha nem como mais sair da cena do crime, porque a gente chegou na hora ali. Ele falou, olha, não podemos sair daqui não tem ninguém aqui nessa rua. Ligamos para a polícia chegou, depois ficamos sabendo, foi num barracão, o marido dela tinha acabado de degolá-la, porque ela ficou sabendo que ela estava com uma amante. Mas interessante, quando eu olhei para aquela mulher, eu pensei, meu Deus, o marido matou essa mulher. Mas um dia ele olhou para essa mulher com um olhar de amor. Um dia eles namoraram. Tanto é que eles tinham filhos. Um dia eles se apaixonaram, decidiram ficar juntos. Aquele marido fez questão de ficar junto com ela, porque ele não via a hora de abrir a garganta dela com uma faca, é isso? Não, meu irmão. Ninguém casa para acabar com a vida um do outro. Mas, querido, muitas das vezes a gente não sabe andar debaixo daquilo que Deus estabeleceu, e aquilo que era para ser bênção vira maldição. Você sabe o que é a melhor definição de maldição? Maldição é uma bênção que perdeu o propósito. O que é um demônio? Demônio foi criado demônio, gente? O Satanás foi criado Satanás ou ele foi criado um anjo? O que é um demônio, amado? Um anjo que perdeu o seu propósito, que é louvar o Criador e adorar o Criador. Da mesma forma, amado, um casamento, a união de um homem e de uma mulher, que eles não buscam de Deus, qual é o propósito dessa união? Para que Deus uniu você e essa mulher? Quando você perde de Deus, ou quando você não busca saber qual é o propósito dessa união, aquilo vira maldição na vida do outro. Amado, como eu disse, é muito fácil a gente cruzar limites. É muito fácil a gente não obedecer os sinais que estão determinando até onde você pode ir. Mas você precisa entender, as ordens e os princípios de Deus nas nossas vidas são como essas faixas, né? E são justamente essas faixas, né, que salvam a gente, para a gente não viver uma tragédia no casamento. Da mesma forma que aquela faixa protege quem está na direita, quem está na esquerda, quem está indo, quem está vindo, a direção que está tomando.
Existem faixas, limites e ordens no nosso casamento que vão nos proteger. E escute, casais que estão se separando hoje, eles não estão se separando porque eles não se amam. Volto a repetir, a maioria dos casais estão se separando porque eles não sabem como funcionam corretamente um casamento. Se não há ordem na sua vida de casado, se não existe um padrão, se não existe uma ordem a ser estabelecida no seu casamento, eu tenho uma triste notícia para te dar: você vai divorciar. Se você não sabe qual é o seu papel, se você não sabe qual é a sua função como homem nesse casamento, se você, como diz, vem empurrando com a barriga, vivendo de qualquer jeito, sua vida é apenas trabalhar, chegar em casa, se é que você trabalha, mas você não está nem aí para a maneira como seus filhos estão vivendo, sua esposa está vivendo, você tem uma vida de qualquer jeito, você pode ter certeza, amado, seu casamento vai viver divórcio, porque casamento foi feito para viver segundo aquilo que Deus estabeleceu. Quem não entende isso, quem não entende a importância que o seu casamento viva em ordem, infelizmente você vai passar para o divórcio. Para isso, nós temos que começar a entender qual é o padrão de Deus para o casamento. Nós temos que começar a entender o que Deus estabeleceu para a vida de um homem, qual é a vontade de Deus para a vida de um homem. Tá bom, qual é o homem segundo o padrão de Deus? Vamos meditar sobre isso. Vamos entender o que seria isso. Então, o que seria um homem de Deus, gente? Qual seria o padrão para a vida de um homem de Deus? Qual seria o padrão que Deus estabeleceu na vida de um homem, segundo aquilo que Deus deseja para a vida desse homem? Então, e falar de padrão é falar de ordem, uma ordem. Percebe? Ordem. Deus estabeleceu todas as coisas para que cada coisa viva na ordem certa. Então vamos colocar então em ordem a vida desse homem, tá bom? Existe uma ordem. Qual seria a ordem estabelecida na vida desse homem? Entenda uma coisa. A primeira ordem na vida de um homem, a primeira coisa que deveria estar em ordem na vida de um homem, seria o seu relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, não há possibilidade de você viver uma vida em ordem, um casamento em ordem, filhos em ordem, um matrimônio em ordem. Porque a primeira coisa que o homem precisa na sua vida é de Deus. O texto que nós lemos aí em Gênesis 2:7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem é feito da terra. Terra, amado, fala da composição de todas as coisas. O homem não veio de uma costela, o homem veio do pó da terra. E o pó da terra fala daquilo que é global, daquilo que é a composição de tudo. Nós homens gostamos de lidar com aspectos gerais. Homem não gosta de lidar com coisas específicas. Homem não gosta de lidar com detalhes. É claro que eu estou falando daquilo que é regra. Para tudo há uma exceção. A única coisa que não há exceção é a salvação do Senhor Jesus Cristo. Não existe uma exceção. É Ele e acabou. O restante na vida sempre tem uma exceção. Mas eu não trabalho com exceção, eu trabalho com a regra. Qual é a regra? Quando a Bíblia fala que o homem veio do pó da terra, toda a terra é composta de... Toda a terra é composta, tem a composição disso, terra. Então nós homens somos grossos, é grosseiro, pó da terra. A mulher, ela veio de uma costela é detalhe. Então nós homens lidamos com aspectos gerais. Se você colocar homem para decidir uma coisa, você acha que o homem vai decidir olhando para os detalhes que tem que ser resolvido, ou você acha que o homem está decidindo em cima daquilo que está lá na frente que ele quer resolver? Você acha que o homem quer resolver aquilo que é agora ou é aquilo que é lá no futuro?
Vou perguntar de novo. Quando coloque 5 homens para reunir, para decidir algo. O homem quer resolver um problema. Ele quer saber os detalhes desse problema ou ele quer chegar numa conclusão rápida? Ele quer chegar numa conclusão rápida. Você põe mulher para decidir um problema. Esse problema vai ficar decidido quando? Daqui uma semana. Ela vai perguntar, ela vai fuçar, ela vai querer saber o problema. A gente não, a gente quer resolver o quê? E porque a gente quer resolver as coisas muito rápidas, às vezes as coisas não ficam resolvidas da forma certa. E porque mulher quer resolver as coisas muito demoradas, as coisas ficam mais travadas. Então, quando você tem um projeto, você quer saber dos detalhes desse projeto ou você quer saber esse projeto, você quer ver o projeto acontecer? Você quer ver o projeto acontecer. O que a mulher quer saber? Os detalhes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quando as coisas dão certo na nossa vida? Quando a gente responde todas as perguntas que a gente não quer fazer para a mulher. Você quer fazer uma coisa, a mulher fala assim, mas você já pensou naquilo? Você já pensou naquilo lá? E aquilo lá? Você, não, meu bem, para com isso, vai dar certo. A gente vai, não, meu amor, mas você pensou naquela situação ali? Amado, se você conseguir responder as perguntas da sua mulher, a probabilidade do seu projeto dar certo é certeza. É quase impossível dar errado. Porque a gente quer as coisas rápidas, o homem quer resolver rápido, o homem quer aquilo que resolve, entendeu? É diferente da mulher, a mulher é detalhe. Primeira coisa que você precisa entender, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Presta atenção, para Deus formar um homem, ele teve que soprar fôlego de vida. A primeira ordem que tem que ter na sua vida é sopro de Deus em você. Amado, não tem como a gente receber, a gente colocar a nossa casa em ordem, não tem como a gente viver um casamento em ordem, se nós não tivermos sopro de vida. A primeira necessidade na vida de um homem é vida de Deus. Do contrário que você pensa, a sua vida não começa quando você tem um emprego, a sua vida não começa quando você tem uma casa, a sua vida não começa quando você tem um trabalho, a sua vida não começa quando você casou. A vida de um homem começa quando Deus habita nele. Esse homem aqui tinha trabalho? Esse Adão aqui tinha trabalho? Esse Adão aqui tinha esposa? Qual é a única coisa que ele teve? Vida de Deus. Vida de Deus. A vida começa quando você conhece a Deus. A maior necessidade da nossa vida é conhecer o nosso Criador. E eu e você precisamos entender isso mais cedo ou mais tarde. Que a sua vida está desse jeito é por falta de Deus em você. As nossas finanças ficam da forma como elas ficam por falta de Deus. O nosso casamento entra nos caminhos errados por falta de Deus. A nossa vida está em desordem por falta de Deus. É falta de vida de Deus. Oséias 4:6 diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês. Uma vez que vocês ignoraram a minha vontade, eu também vou ignorar a família de vocês. Oséias fala, o meu povo, ele não está sendo rejeitado por falta de... O meu povo não está perecendo, não é por falta de culto. Meu povo não está perecendo por falta de trabalho. Meu povo não está perecendo por falta de dinheiro. O meu povo está perecendo por falta de conhecer a Deus. Quem ama o Ronei aqui? Quem ama o Ronei? Quem ama o Ronei aqui, levante a mão. Hã? Por que você não ama o Ronei? Não tem como você amar quem você não conhece. Presta atenção. Nós temos que conhecer a Deus, gente. Conhecer a Deus. Saber quem Deus é, conhecer o caráter dele, conhecer a vontade dele. Querido, todas as áreas da sua vida que você sofre derrota, humilhação, seja na área financeira. Sua vida é destruída na área financeira. Por que sua vida é destruída na área financeira? Porque você não conhece Deus nessa área da sua vida.
Você é destruído na vida de pureza, sua vida é cheia de imoralidade, você tem escravo você é casado, tem uma esposa em casa, mas continua praticando masturbação, continua vivendo uma vida de impureza, porque você tem problemas na área da pureza, porque você não conhece a Deus. Romanos 1 fala justamente isso. Porque tais homens desprezaram o conhecimento de Deus, Deus entrega essas pessoas a elas mesmas. A pior coisa que Deus pode fazer com a nossa vida é quando Ele entrega nós a nós mesmos. E por que Deus muitas vezes entrega você a você mesmo? Porque você despreza o quê? O conhecimento dEle. Você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é no seu casamento? Você conhece o dono da sua vida, o rei do seu coração? Você conhece o Senhor? Amado, tem muita coisa na nossa vida que está errado, que a gente não conhece. O próprio Jesus disse: eu vim a esse mundo para que eles te conheçam. Para que eles te conheçam. Conhecer a Deus é a maior necessidade da nossa vida. O Oséias chega dizendo mesmo no capítulo 6, esse capítulo aqui foi o 4, ele diz no capítulo 6, eu não quero sacrifício, eu não tenho interesse em ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Eu quero que vocês me conheçam. Amado, você sabe por que o nosso coração é tomado de ansiedade? Porque a gente não conhece a Deus na área, a gente não consegue conhecer a Deus nos nossos cuidados da vida. Jesus fala: olha, eu quero que eles conheçam a glória que eu conheci antes da fundação do mundo. Conhecer a Deus. O Paulo fala: olha, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo na minha vida, conhecer a Deus na vida dos meus filhos. Você sabia que, preste atenção, você sabia que os filhos que Deus nos deu é para que a gente conheça Deus através da vida dos nossos filhos? Amado, tem coisas na sua vida que você só vai conhecer a Deus a partir de um filho. Você precisa conhecer a Deus no seu trabalho, você precisa conhecer a Deus nas suas finanças. Eu preciso conhecer a Deus em algumas áreas da minha vida, porque cada área da minha vida que eu sofro derrota é justamente porque eu não conheço Deus naquela área da minha vida. Volto a dizer, você não precisa de confirmação da sua profissão. Você não precisa de revelação, primeiramente, do seu chamado. E nem saber como é que vai ser sua esposa, você solteiro. Mas o que você precisa conhecer é a Deus. João 17,3, Jesus diz: a vida eterna é essa. Jesus vai falar assim, ó, você sabe o que é vida eterna? O próprio Jesus falando: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Eu acho maravilhoso o Provérbios 2, de 1 a 5, que diz o seguinte: meu filho, se você compreender as minhas palavras, guardá-las no seu coração, guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração a me conhecer, se você clamar por conhecimento e por discernimento, gritar bem alto, se você procurar me conhecer como você procura a prata, e buscar a minha sabedoria como você busca os tesouros escondidos, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e você achará o conhecimento do seu Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui em cima desse texto de Provérbios 2, de 1 a 5. Quantos aqui estão dispostos hoje, às 3 horas da madrugada, pegar uma enxada e capinar um lote de 10 metros? 10 metros? Quanto seria um lote bom aí? 10 metros é pequeno, né? Quanto?
350 metros. Quantos querem capinar um lote de 350 metros aqui, quadrado? Hã? Quantos se propõem? 2 horas da madrugada, levantar, pegar uma enxada e capinar um lote. Ninguém levanta a mão, né? Mas se eu falar que você vai ganhar 15 mil reais. Hã? No dia de manhã você ganha 15 mil reais para capinar um lote de 350 metros. Quem deseja? Todo mundo. Olha aqui para mim. Mudou completamente, né? Não tem limites. Olha aqui para mim. Não existe barreira quando você sabe que vai ficar rico, que vai ganhar uma boa grana. Sim ou não? Filho meu, se você procurar me conhecer como se procura prata e tesouros escondidos, você encontrará e você me conhecerá. Presta atenção, se a gente buscasse conhecer a Deus igual a gente busca dinheiro, trabalho, com certeza a gente teria conhecido Ele. Ah, mas não tem vontade, uma preguiça de orar, uma preguiça de ler Bíblia, uma preguiça, não, amado. Sabe que não é preguiça não, é falta de interesse, meu irmão. É porque tem muita coisa na nossa vida que é mais importante que Deus, principalmente para nós. Posso falar uma coisa para você? Homem ama dinheiro. Se tem uma coisa que Deus precisa tratar na vida do homem é dinheiro. E muitas das vezes, amado, a gente tem mais disposição para ganhar dinheiro do que para conhecer a Deus. Conhecer a Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre dinheiro, sobre trabalho. Quanto mais você conhece a Deus, mais o seu caráter é formado, mais o seu caráter é transformado. O texto sagrado diz isso: se você buscar a Deus como se busca tesouros escondidos, aí sim você conhecerá a Deus. Se você me perguntar assim, qual seria, na verdade, assim, resumidamente, né? Qual é a única missão de todo homem casado? Se você perguntar para mim, Eurípides, na sua maneira de ver na Bíblia, nos seus estudos, o que resume um homem casado? Qual seria o padrão de Deus que Deus estabeleceu na vida de um homem casado? Resumidamente, a única missão de um homem é prover. Prover. Não tenha dúvida, solteiros. Eu gosto de falar para os solteiros. Porque os casados ainda estão cheios de argumento, sabe? Mas não é bem assim, você não tem noção da mulher que eu tenho. Se você tivesse a mulher que eu tenho, você não estaria falando isso. Isso é exatamente o que você está vivendo. O solteiro fica empolgado, escuta, é verdade, eu vou ser um provedor. Mas eu vou falar uma coisa para você, amado, não existe outra missão na vida de um homem. O homem existe para prover na vida da mulher tudo. Falei ontem, não é dinheiro apenas. Não é apenas dinheiro, é tudo. Não prover apenas dinheiro, mas tudo aquilo que sua esposa precisa, tudo aquilo que a sua esposa necessita. Não é tudo que ela quer, é tudo aquilo que ela precisa. Amado, se você não entender isso, faça um favor para a humanidade, não case, você solteiro. O homem casado, ele precisa entender que ele tem que prover tudo. Eu acho interessante 1 Coríntios capítulo 7, onde fala do homem casado e do homem solteiro. E o texto fala que o homem solteiro, ele precisa se ocupar em como agradar a quem? Ao Criador, a Deus. E o homem casado? Ele preocupa-se em como agradar a sua esposa. Aí eu gosto demais da frase que fala, o homem casado. Lê lá em 1 Coríntios capítulo 7. O homem casado ocupa-se em como agradar a sua esposa, vírgula, está dividido.
Quem já viu essa expressão lá? Vírgula, está dividido. Depois você lê lá. Está dividido. Você sabe por quê? Porque quando a gente é solteiro, você não tem outra escolha, amado. Você tem que agradar a Deus e acabou. Sim ou não? Amado, eu solteiro, eu saía daqui, se eu fosse solteiro, eu estou aqui em Muriaé, eu já ia, semana que vem eu estou indo para onde? Semana que vem eu estou indo para Imperatriz do Maranhão, vou na sexta-feira. Mas se eu sou solteiro, meu irmão, eu já engatava um BH aqui agora, ia comprar uns queijos lá em Belo Horizonte, eu estou aqui perto do Rio de Janeiro, eu já ia marcar umas agendas no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu já ia para Imperatriz, ministrava lá em Imperatriz, já caía lá para os Lençóis, ia passar um dia. Agora não, casado eu tenho que voltar para casa. Eu tenho que pedir para o voo chegar mais cedo. Para você ter uma noção, eu não saio de casa na quinta. Se eu sair de casa na quinta-feira, eu já perdi, aquele dia já está ponto negativo com a esposa. Porque eu chego na segunda, depois do almoço, terça, quarta. Se eu viajar na quinta, eu fiquei quantos dias em casa? 2,5. Então eu saio na sexta, aí eu vou lá, põe todo mundo para dormir, beijo a esposa, fico um tempo com ela, ela dorme, e aí quando dá 2 horas da manhã, eu pego um voo. Na cabeça dela eu fiquei com ela. Mas ganhei um dia, quinta-feira eu ganhei. Na segunda-feira, só quando é amigo. Quando não é amigo, eu já peço o voo depois de domingo de manhã. Os amigos a gente até fica. No caso do Cadu, eu fico para o culto à noite. Mas a maioria das igrejas eu nem fico mais para o culto à noite. Por quê, amado? Eu tenho que estar na segunda-feira em casa. E é interessante que eu vejo sempre a história de Abraão. A Bíblia fala que o Abraão, ele estava tendo um problema lá, Deus me inventou de dar um filho para ele depois que nada funcionava nele. Pode um negócio desse, mano? Deus espera o homem broxar para dar um filho para ele. A Bíblia fala que estava tudo, sabe? O ventre da Sara estava como? Enrijecido. O Abraão, nem o guindaste da ressurreição podia fazer alguma coisa ali, meu irmão. Não tinha como funcionar, para mostrar a nossa incapacidade de gerar as promessas de Deus na nossa vida. É só Ele que gera, meu irmão. Para mostrar a nossa impotência de fazer Deus realizar na nossa. Mas a mulher, amada, a mulher é prática. Vou contar uma coisa para vocês, homens. Tudo que uma mulher busca em nós para resolver, na cabeça dela já está resolvido. Ela só chama a gente para a gente ser responsável. Está acontecendo isso aqui na nossa casa, nosso filho está assim, mas na cabeça dela ela já sabe o que faz. Então a mulher é prática, mas no fato dela saber como as coisas resolvem, ela pode fazer aquilo sem buscar orientação de quem? De Deus, porque tudo para a mulher é para ontem. Nesse aspecto, a mulher é mais rápida. Você coloca algo para o homem resolver, arrumar, vai ficar pronto quando? Só daqui a um ano. Né? Você coloca uma coisa para a mulher resolver, fica pronto quando? Ontem. Porque homem é cabeça, mulher é corpo. Cabeça é reflexão, pensamento, visão, audição. Mulher é corpo. Cabeça, amado, é pensar, pensar, pensar. Só que homem pensa tanto que não resolve nada. E mulher é corpo. A minha cabeça pensa uma coisa de cada vez. Meu corpo está andando, pegando esse microfone e coçando a cabeça. O corpo faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas pensa numa coisa de cada vez. Aquilo que você fez há um ano atrás, já não esquece. O homem pensa muitas coisas, mas faz uma coisa que de cada vez. Mas ele pensa projeto. E o fato da mulher fazer muita coisa, ela acaba virando, desculpa a expressão, uma mula sem cabeça. Porque ela quer fazer um monte de coisa sem direção. Quem é a direção na vida, deveria ser a direção na vida dela? Deus criou a mulher assim? Foi, a mulher executa, a mulher faz. Mas nessa dela fazer, ela acaba se perdendo.
Então, muitas vezes, a mulher sabe a solução. Então, quando Abraão chegou com um problema, e Deus deu uma promessa para ele, ele foi compartilhar com quem? Com a esposa dele. O que a esposa dele falou? Não, eu já sei como é que resolve isso. Hein? Como? Ué, olha lá a empregada. Deita com a empregada. E se eu não posso te dar filho? Deita com a empregada e a gente vai ter um filho. Rapaz, mas Abraão teve uma dificuldade de obedecer isso, não teve assim? Um homem que teve mais dificuldade de obedecer a mulher dele foi Abraão. Vai deitar com a empregada, nossa, na hora. Ainda com a aprovação da mulher ainda. Mas, amado, aconteceu um problema que a gente tem até hoje aí, né? Até hoje. Palestinos e árabes estão brigando até hoje por conta desse conselho que a mulher deu. Abraão pecou quando obedeceu a sua esposa. Mas presta atenção. Deus depois dá a promessa para Abraão, dá um filho para Abraão, fruto da promessa de Deus. Aquele filho que ele gerou na carne não herda as promessas de Deus. E a Bíblia fala que Abraão está lá, sabe, com os dois filhos dele, e um começa a zoar. O Ismael começa a zoar o Isaac. E no original, amado, a impressão que se dá é que Isaac era muito feio. E o árabe lá era bonitão, grandão. Ismael já era forte. E o Isaac era um judeuzinho das pernas tortas, entendeu? Estava lá, sabe? E aí a Sara, sabe aquela crise de mãe na creche, querendo defender o filho, entendeu? Vai lá, começa a brigar. Você imagina o que é um homem que tem que administrar essas duas mulheres brigando por causa de filho? E a Bíblia fala que a Sara chega para o Abraão e fala assim: olha, para você pegar esse menino e sumir com ele daqui. Some com esse menino daqui, some com Ismael e a mãe dele. Eu não quero esse povo aqui na minha casa não. E a Bíblia fala que Abraão ficou lá, ficou com um coração de galinha, foi falar com Deus. Sabe o que Deus falou para Abraão? Escuta a tua mulher. Você está vendo? Muitas das vezes, amado, a gente tem que ouvir Deus e contrariar a esposa. E muitas vezes a gente tem que ouvir as nossas esposas achando que está contrariando quem? Deus. Por isso que o homem casado sempre vai ficar dividido, amado. Às vezes eu estou viajando pelo Brasil, aquela agenda assim, sabe, que vai ser uma bênção na minha vida. Minha esposa fala: eu não quero. Olha, eu quero você aqui, olha, minhas filhas não estão bem. Sabe, a gente fica dividido. Eu vim para cá dividido, minha filha ficou em casa. Sabe, que agora a gente não consegue. Lembra que os nossos filhos davam gripe e febre à noite, tossindo, você levava no médico, era o quê? Tudo é virose. Agora é terrível, seu filho não pode ter nem virose mais. Seu filho está lá tossindo, com febre, você leva lá, já deixa todo mundo em quarentena, é Covid, não tem mais outro procedimento médico a não ser Covid. E a gente sabe que não é Covid. Não sabe, a gente sabe que não é Covid. Mas eu viajei assim com um coração triste. Por quê? Porque eu deixei minha filha em casa, doentezinha. O solteiro não vai ter isso, amado. Por isso que Pedro fala que aquele que é casado, ele deve viver a vida de casado com discernimento. Você tem que discernir que muitas das vezes você tem que ouvir sua esposa. Você tem que muitas vezes não ouvir sua esposa e falar: olha, Deus me deu essa orientação para minha casa e infelizmente eu vou te contrariar, minha esposa, sua vontade é essa, mas essa não é. Eu lembro, amado, que uma das primeiras coisas que Deus falou comigo foi isso. Deus um dia chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega teu filho Isaque e oferece-me a mim como sacrifício. Pelo amor de Deus, amado, isso é proposta de Moloque. Sim ou não? Como é que Deus chega para um filho dele e pede para sacrificar? Está amarrado, é Moloque que está falando na minha cabeça. Mas a Bíblia fala que Abraão foi lá na Sara, orou com a Sara, se colocou na frente dela e falou: Sara, eu estou aqui na tua presença, orando contigo. Deus falou comigo para me oferecer Isaque em sacrifício, mas eu só vou se você me abençoar. Foi isso que Abraão fez? A Bíblia fala que Abraão levantou na manhã, sem falar com a esposa, foi obedecer o que Deus disse. Presta atenção, tem coisa que mulher não escuta, tem coisa que mulher não dá conta de ouvir, tem coisa que Deus fala com homem, não com mulher.
Ah, eu não vou fazer isso, Deus, só se eu falar com a minha mulher. Meu irmão, tem coisa que Deus não fala com mulher não, tem coisa que Deus fala é com homem. E a gente precisa pagar o preço de obedecer à voz de Deus e chegar para as nossas esposas e falar: meu amor, infelizmente, Deus pediu para eu fazer isso. É para esse lugar que a gente vai morar. É para essa igreja que a gente vai frequentar. Esse comércio vai ter que ser fechado. Esse acordo que a gente fez, essa compra, esse patrimônio, esse carro, não é para comprar, meu amor. Mas tem vezes, amado, que você vai ter com um coração de galinha, não querendo perder certas coisas, ouvir sua esposa. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não existe alguém que precisa ter mais discernimento em casa do que um homem. Porque nós somos o cabeça. Nós somos o cabeça e nós temos que ouvir a Deus. Nós temos que prover em tudo a nossa casa. Presta atenção. Você jamais poderá dar para sua esposa aquilo que você não recebeu de Deus. Ontem nós falamos sobre 2 verdades que um homem precisa ter na vida de casado. Nessa caminhada sua com Deus, amado, os 2 principais sinais dessa vida de Deus, eu estou falando que a primeira coisa que o homem precisa ter nele é o quê? Vida de Deus. Quais são os principais sinais da vida de Deus na caminhada de um homem com Deus? Desculpa a redundância. Nessa caminhada do homem com Deus, quais são os 2 principais sinais que eu falei ontem? Graça e verdade. O homem que não recebe de Deus esse nível de conhecimento, graça e verdade, não tem condições de dar nada para a sua família. O texto que nós lemos foi esse texto de João 1,14, que diz: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E qual foi a glória manifestada em Cristo Jesus? Quando todo mundo olhava para Jesus e via a glória de Deus se manifestava em Jesus através de graça e verdade. Não havendo graça, não havendo verdade, a glória de Deus não se manifesta no casamento. As pessoas olhavam para Jesus e viam graça e verdade. As pessoas precisam olhar para o nosso matrimônio e ver graça e verdade. Não havendo graça, não haverá verdade. Não havendo verdade, não haverá revelação da glória de Deus. Graça, amado. Interessante que o apóstolo Paulo nos ensina, na sua oração, na oração sacerdotal que nós pastores, os presbíteros, os bispos, sempre ministram na igreja depois de um culto. E qual é a primeira parte da oração sacerdotal? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a repetir, no nosso casamento, nós somos a expressão de Cristo no nosso casamento. E a primeira expressão de Cristo na nossa vida é a graça dele. O homem é provedor da graça no seu lar. Assim como Cristo é o provedor da graça, a igreja, nós temos que ser graciosos com nossas esposas. Não grosseiros. Temos que ter misericórdia o tempo todo. Temos que renunciar à nossa grosseria. Graça, amado, sermos gentis, amáveis, dóceis, sabe? Vai lá. Claro que vai chegar um momento que isso vai acabar na sua vida. Mas é aquele momento assim que você dá vontade de esganar. Vai lá, anda uns 5 metros da sua casa, pega um muro e enche esse muro de soco. Vai lá na sua academia, faz as suas... Bota sua energia de explodir para fora. Mas não faça isso com sua esposa. Nós temos que ser graciosos com elas. Nós temos que ser dóceis. A Bíblia fala que nós merecíamos a ira de Deus. Deus, com a sua ira, viria sobre o homem e derramaria a ira de Deus sobre o homem. O próprio Jesus disse: quem vos induziu a acreditar que não haverá sobre vós a ira de Deus?
Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo na cruz apaziguou a ira de Deus. A ira de Deus foi apaziguada na cruz. É como se Jesus estendesse a mão e segurasse a ira de Deus no tempo da graça. Mas haverá um tempo aonde Deus julgará a humanidade. E o tempo da graça vai encerrar. E a ira de Deus virá sobre todo aquele que não recebeu a Cristo. Nós somos como Cristo na nossa igreja, na nossa esposa. Nós temos que entender que as mulheres não podem receber nossa ira. Vai resolver isso na sua academia. Vai resolver isso lá no futebol. Mas nós não podemos ser assim na nossa casa. Nós temos que ser amáveis, gentis, porque é assim que Cristo é com todo mundo. Temos recebido da sua graça, graça sobre graça. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Interessante, eu falei ontem para vocês que Deus achou graça na vida de quem, amado? De Noé. E porque Deus achou graça na vida de Noé, o que Deus fez? Salvou toda a família de Noé. Não sei se você sabe, a palavra Noé significa o quê? Quem sabe? Repouso. Uau! Noé significa descanso. Descanso. A família de Noé descansou nele. Um homem que passou a vida toda trabalhando para salvar a sua família. Salvou as suas noras, salvou os seus filhos e salvou a bicharada, os bichos do mundo todos lá, entendeu? Deus está usando a nossa vida para salvar a nossa família primeiro. Aí no fim vem esse monte de gente que parece tudo doido que a gente tem que também salvar. Mas começa para a nossa casa, amado. Nós homens, amado, infelizmente, somos mais propícios à dureza, ao legalismo, à ignorância, à insensibilidade. Eu não sei porque que essa mulher vive chorando. Porque é assim que ela quer te ensinar, seja sensível, amado. Estamos implantando uma igreja lá em Curitiba. Meu Deus, amado, minha mulher travou nas 4 rodas. Estava todo mundo animado, todo mundo, sabe, eu e ela, vamos para Curitiba implantar a igreja. Foi só chegar em Curitiba, a mulher desfaleceu, e chorando pelas amigas que ela perdeu, chorando pelas ovelhas que ela pastoreava, chorando, e tendo muito, e sabe, e chorando. E eu fui falar com Deus falou para mim, está tudo certo, é isso aí mesmo. Porque a mulher sente aquilo que a gente não sente, amado. Você sabia que você só cai a ficha do seu filho, sua esposa foi e ficou grávida. Você só cai a ficha de que você tem um filho depois de 1 ano, 2 anos que seu filho nasceu? Mas quem sente tudinho, desde a primeira semana do processo, quem é que está sentindo tudo? A mulher. Ela enjoa, o desconforto, você quer andar, você põe ela no carro, de repente você está indo para um lugar, de repente você tem que parar tudo, parar o carro, ela vai blá, e vomita, mas você queria andar logo, e eu querendo chegar logo, mas você para o carro, a mulher vai e vomita, mas é assim mesmo. As mulheres precisam, elas são sensíveis, e elas sentem aquilo que a gente não quer sentir. Então, muitas vezes, amado, a minha vontade era começar ontem algo, mas eu tenho que reduzir meu ritmo, porque é minha esposa que está sentindo o processo. Por quê? Porque nós temos uma tendência natural em sermos insensíveis às nossas esposas. Qual seria, assim, o principal papel na vida de um homem? O principal papel na vida de um homem é administrar coisas. Sabia disso? Homem gosta de administrar coisas. Coisas. Empresa.
objetivos, a gente gosta de carro, a gente gosta de peça, não é assim? Ferramenta, tudo que é coisa. A gente não tem paciência com gente. Homem não tem muita paciência com gente, não. Sabe? Tem exceção? Claro que tem, gente. Claro que tem. Se você perguntar para um homem, vamos perguntar para um pastor. Vamos usar o exemplo, o Cadu. Ele fica feliz com a igreja cheia, mas na verdade, o que realiza mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que faz a gente ficar o quê? Porque a gente gosta de patrimônio, a gente gosta de carro. É legal, não tem como ter um carro se não ter gente lá, mas na verdade, a gente gosta da família da gente no carro, mas na verdade o que a gente gosta mesmo é do quê? É do carro. Porque a gente foi feito assim, a gente é da terra. Entendeu? A mulher é de dentro, sensibilidade. A mulher é a nossa parte sensível, amado. O homem é insensível. Esse homem precisa da mulher para ele se tornar o quê? Sensível. A mulher já não são coisas, a mulher são pessoas. A mulher gosta de administrar pessoas, filhos, sentimentos. Por isso, presta atenção, por isso que é mais fácil para a mulher ser mais graciosa. Por que Deus pede para a gente ser gracioso? Por que Deus pede para a gente manifestar bondade, misericórdia, amabilidade, sensibilidade? Porque a gente não é naturalmente assim. Quem é naturalmente assim são as mulheres. Porque isso que a gente... Tem certeza que você nunca ouviu isso. Eu não achava que a mulher que tinha que manifestar isso na casa. Não, isso elas fazem naturalmente, amado. Quem tem que manifestar isso em casa, agora você está entendendo porque que a Bíblia fala: maridos, amem as vossas mulheres como Cristo. Cristo gracioso, Cristo amoroso, Cristo misericordioso. Nós temos que ser isso na nossa casa. Por isso que o homem precisa aprender com Deus, prover graça, com Deus prover amabilidade, prover graça à sua esposa e à sua família. Por isso, amado, que falar uma coisa para você, a gente vive num tempo, amado, onde as mulheres estão fazendo tudo em casa e os homens estão fazendo nada. Quando fala de trabalho, aí é um caos, porque é uma geração de homens preguiçosos, trazendo sobre as mulheres um peso de uma responsabilidade que não são delas. Não é responsabilidade de uma esposa culto de oração em casa. Não é responsabilidade de uma esposa vida de oração, leitura da palavra, disciplina nos filhos, cuidado, ensino da palavra. É responsabilidade do homem. A mulher está ali para nos auxiliar. Ela é auxiliadora e não responsável. Por isso que eu acredito que o homem é em tudo responsável na sua casa. Vamos lembrar o que a gente falou ontem, mais uma vez. O que eu quero lembrar com vocês? O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é favor aonde não há mérito. E nós homens, presta atenção, por conta da nossa dureza, nós temos uma mania de achar que a gente só pode fazer as coisas quando as pessoas merecem. Eu comecei a ver minha esposa fazer uma coisa que me deu raiva, sabe? Eu vi ela fazer aquilo, me dava uma raiva, gente. Ficar dando dinheiro para os outros. E eu fiquei bravo. Falei, gente, minha esposa não para de dar dinheiro para os outros. A gente vai na feira, de repente ela pega as meninas, vai na moça. Quanto que é esse negocinho que você está vendendo? A moça fala, R$5. Ela vai lá dar o dinheiro. Não, eu só estou dando esse dinheiro. Vende isso aí para outra pessoa. E eu fiquei com raiva. Por que você está dando dinheiro para os outros? Porque eu tenho que ser graciosa, eu tenho que derramar graça. Aí o Espírito Santo falou, faça isso. Seja como a sua esposa. Aí eu comecei a fazer isso agora. Agora, quando eu vejo alguém vender uma coisa para mim, eu falo, vou te falar uma coisa, quanto que é? Então, vende para outro, está aqui o dinheiro. Mas dentro de mim, ai, que raiva fazer isso, entendeu?
Porque eu tenho que ver resultado. Eu preciso saber que esse dinheiro está tendo resultado nele, sim ou não? Ou eu preciso saber, mas aquilo eu estou fazendo isso contra a minha natureza de homem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? Como a gente precisa aprender com as nossas esposas? Amado, e muitas das vezes, quando a gente fala que graça é fazer por alguém aquilo que que ela não merece, quando não há mérito, nós homens temos a mania de nos afastar das nossas esposas quando elas não fazem nada pela gente, quando elas não querem fazer sexo, quando elas não querem cuidar da gente, e a gente pega e afasta. Totalmente o contrário. Já pensou se Jesus afastasse de você todas as vezes que você o traísse? Já pensou se Jesus ficasse de emburrado, 1, 2, 3, não brinco mais, e virasse a cara para você? Não, ele é gracioso. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui. Você sabe por que um homem busca uma mulher? Sexo? Não, não é só sexo, não. É sexo, a gente sabe que é, mas também tem uma coisa aí. Por que um homem vai atrás de uma esposa? Você sabe por quê? Vamos perguntar para a mulher primeiro. Quando eu pergunto para a mulher, os homens vão conseguir responder mais rápido. O que uma mulher busca no homem? Segurança. Mulher não busca, escute, mulher não busca necessariamente amor, tá? Ela busca segurança. As nossas avós, elas eram amadas pelos seus maridos? Talvez não, muitas não. Mas o que as nossas avós tinham na vida? Segurança. Olha aqui para mim. Mulher busca segurança no marido. A mulher, amada, ela precisa se sentir segura. E quando é que uma mulher mais busca segurança no homem? Quando ela tem filhos. Quando uma mulher tem um filho, amado, entenda uma coisa. O amor que uma mulher tem por um filho, a gente vai começar a cair a ficha depois de alguns anos. A gente fica ali tentando, sabe? A gente ama, mas a gente ainda não sabe amar. Mulher não, mulher sente tudo, amar. A mulher é mãe desde o momento que a criança já está crescendo dentro dela. A gente demora uns 2 anos para cair a ficha que a gente é pai. Primeiro que a gente nem sabe direito se é. A gente é pela fé, porque só você fazer um DNA mesmo, porque a mulher sabe que é filho dela, sim ou não? E nós? Não sei, ué. Entendeu? Não sei, vai que não é, né? Quem sabe? Ninguém sabe. Ela não está o tempo todo grudado nelas, entendeu? Mas aquela criança está ali, aí você vai interagindo com ela, e à medida que você vai interagindo com ela, a sua ficha vai caindo. Às vezes demora até mais anos para você cair essa ficha, que esse serzinho agora faz parte da sua vida. A mulher não, já fazia parte da vida dela o tempo todo. Quando essa mulher tem esse filho, amada, ela morre por esse filho. E presta atenção, essa mulher, na cabeça dela, ninguém ama esse filho mais do que ela, inclusive o esposo. E quando essa mulher sente que se ela morrer, esse homem não vai cuidar desse filho, ela entra em crise. A mulher, ela tem que saber que se ela faltar, aquele homem cuida dessa criança. Por isso que a mulher busca segurança. E essa segurança não necessariamente é dinheiro, amado. O que é essa segurança? Eu posso contar com esse homem. Esse homem não vai me deixar na mão. Esse homem não vai retroceder naquilo que ele empenhou comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha possível Jesus voltar atrás de uma palavra que ele empenhou com a igreja? Você acha que Jesus, por conta dos erros da igreja, ele volta atrás naquilo que ele empenhou? Então deixa eu dar uma definição de amor que você nunca ouviu na sua vida. Amar é empenhar uma palavra com uma esposa e nunca mais voltar atrás. Como Cristo fez comigo.
Empenhe uma palavra com tua mulher e nunca mais volta atrás dessa palavra que você empenhou com ela. Isso é amar. Sua esposa precisa se sentir segura. Então é isso que uma mulher busca no homem, segurança. Nossas esposas, amadas, elas precisam se sentir seguras. E o homem, o que o homem busca numa mulher? O que o homem vai buscar numa mulher quando ele casa? Sabe o que ele vai buscar? Acolhimento. Você sabia disso? Tudo que um homem mais gosta na vida é uma mulher para descansar. O homem quer chegar em casa, está tudo tranquilo, não é? Só que aí que a gente se engana, meu irmão. É justamente isso que a gente tem que dar para a nossa esposa. Acolhimento. Você sabe qual que é o único direito que o homem tem? Morrer por ela. Eu fiz um bannerzinho, coloquei no meu Instagram, os 3 principais propósitos na vida de um homem e da sua esposa. Quem viu esse bannerzinho lá? Eu escrevi: amar a Deus, trabalhar e cuidar da sua esposa. E alguém foi lá, copiou, escreveu para mim lá no particular. E da mulher? Você sabe qual é a única missão de uma mulher? Cuidar dos filhos. Sabe qual é a única missão de um homem? Cuidar da esposa, trabalhar e amar a Deus. Qual é a única missão da mulher? Cuidar dos filhos. Porque amar a Deus e trabalhar, ela vai aprender isso com quem? Com o marido. O marido não tem que aprender isso com ninguém, ele tem que ser isso na vida dele. O homem aprende com Deus, a mulher aprende com o marido e os filhos aprendem com a mãe. Percebe? Nós temos que entender isso. A cobertura do homem é Deus, a cobertura da mulher é o marido. E a cobertura do filho é claro que é o casal, mas a mulher lida mais com os seus filhos. Quais são as duas coisas que o homem, qual a primeira coisa que o homem precisa ter na vida dele? Vida de Deus. E essa vida de Deus vai produzir o que na vida desse homem? Conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. Aquele reloginho que estava aqui me orientava muito. Não sei se é possível ter aquele reloginho, que reloginho é uma bênção. Então olha aqui para mim, amados. Qual a primeira coisa que um homem precisa ter na vida dele? Diga comigo, vida de Deus. Vida de Deus. Primeira coisa que um homem precisa ter na vida dele é vida de Deus. E essa vida de Deus é tudo... Ixi. Não está funcionando. Agora foi. Tem 3 minutos, né? 7 horas, né? Primeira coisa que esse homem precisa na vida dele é vida de Deus. E essa vida de Deus que ele tem vai produzir nele graça e verdade. A partir daí nós vamos começar a dar mais uma meditada sobre verdade. E aí a gente vai entrar na segunda coisa que o homem mais precisa na vida dele, que é, mulher, trabalho.